Nós vamos então dar início à sessão e antes fazendo alguns informes. Essa semana ainda na sexta-feira, a nossa sessão da Sexta Consciência vai ter um tema bastante atual, que é o testamento vital, o que o profissional de saúde precisa saber. Vai ser um relato de caso que quem vai fazer é o Felipe Guzman, geriatra do hospital, e vai haver uma apresentação da doutora Luciana Dadalto, uma jurista, com debatedores Ana Karenina, o Carlos José Andrade e o Francisco Nascimento. Sem dúvida nenhuma, um tema que eu acho que está absolutamente na pauta do dia, quer dizer, frente às situações que a gente tem vivido nos ambientes hospitalares e respeitando valores e preferências individuais dos pacientes, eu acho que vai ser uma manhã de muita discussão. A sessão clínica geral de hoje, ela está a cargo da unidade coronariana, a quem eu queria já de antemão agradecer, Roberto Porcati, na coordenação, mais uma vez a sua colaboração em relação à sessão clínica. E o tema é um tema também bastante importante frente à idade avançada dos nossos pacientes e as situações, eventualmente, de estratégias de abordagem que a gente precisa submetê-los ou, em alguns momentos, ajudar numa decisão que tenha o melhor desfecho. O tema de hoje é paciente frágil ou anatomia coronariana terminal. Quando o Roberto me sugeriu esse tema, nós estávamos sentados na última fila de cadeiras ali essa semana ainda, acho que foi segunda, sei lá, o final da semana passada. Eu li, eu te confesso, eu costumo dar pitaco em título, o pessoal que trabalha aqui comigo sabe disso, que eu volto e meia dou uma canetadinha num título. Mas eu achei bastante interessante, eu achei que ele consegue abordar três partes desse título, que é o paciente frágil, a questão da doença coronariana e o limite das intervenções. Eu acho que vai ser uma manhã de muito aprendizado para todos nós. Eu queria agradecer ao Roberto, já chamar para compor a mesa, juntamente com o Dr. Fernando Rangel, e agradecer a presença dos debatedores que serão apresentados pelo Dr. Roberto oportunamente. Muito obrigado. A nossa sessão, eu tenho mais uma vez não só a satisfação de estar aqui pela unidade cardiointensiva, mas está com meu irmão Fernando Rangel na coordenação, e nós teremos a participação do Dr. Olavo Esteves de Farias, que é médico da nossa rotina da unidade cardiointensiva e é médico do setor de cardiologia do Hospital de Bom Sucesso. Teremos a participação, infelizmente, Dr. Alexandre Siciliano, cirurgião que participou do caso, não poderá estar presente, portanto, vamos fazer as vezes do cirurgião aqui também. Em especial, eu queria agradecer a presença do Dr. Estevão Martins, que não só esteve como médico assistente da paciente, mas também como hemodinamicista. Ele, que é chefe do Serviço de Hemodinâmica do Hospital da Força Aérea do Galeão e é o atual presidente da Sociedade de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Rio de Janeiro. E também, já que essa temática, nós puxamos um pouco aí para os cuidados de doença avançada, terminalidade, finitude, nós convidamos também Dr. Felipe Guzman, que é o geriatra, ele é especialista em cuidados paliativos e também tem nos auxiliado no trabalho de coordenação do programa de cuidados paliativos. Então, acho que isso já dá um pouco do mote, do tom que nós queremos discutir para essa sessão. Queria agradecer muito a doutora Luiz, sempre muito dedicada no seu treinamento, mas também no preparo. Ela teve um pouco de emoção a mais, porque o doutor Leonardo, que estava preparando a sessão na segunda-feira, teve um impedimento médico, então a responsabilidade ficou um pouco maior, mas o caso está ótimo, está muito bem preparado. Eu não vi o caso, mas o caso está ótimo. Silvio Santos fazia assim, eu não assisti o filme, mas a produção diz que é muito... Não, brincadeira, só para descontrair, porque a Luísa ela é muito dedicada, muito perfeccionista. Então, Luísa, muito obrigado por você se superar nessa correria aqui. Vamos ao caso e eu conto com a colaboração de todos, participação de todos.
Bom, então, como o Dr. Roberto já falou, o tema da sessão hoje é paciente frágil, anatomia coronariana terminal. A gente vai tentar entender aí o limite das intervenções médicas. O meu nome é Luísa, sou R2 de Cardiologia. Os debatedores já foram apresentados pelo professor Roberto, de moderação do Dr. Roberto e do Dr. Fernando. Bom, eu dividi a apresentação, tentei ser uma forma mais didática. Eu vou falar do caso clínico propriamente dito da paciente, da internação até o final dela. A gente vai discutir alguns pontos durante essa internação, como a estratificação da dor torácica, né, dor coronariana, discutir um pouquinho da terapêutica invasiva ou conservadora em relação a essa paciente. Vou contar para vocês como que ela evoluiu e qual foi o desfecho final. Bom, caso clínico. O paciente tem 92 anos, é uma senhora, mora no Rio de Janeiro, não tem relato de religião. Ela vem para o hospital inicialmente com uma queixa de nucalgia e náuseas, tá? Ela foi admitida no dia 30 de setembro com uma queixa de nucalgia, náusea, associada a um desconforto abdominal, após ter sido submetida a um clister glicerinado em uma outra unidade de saúde por conta de uma constipação prolongada. Na internação, na admissão da emergência, ela negava febre, vertigem, qualquer outro tipo de sintoma, inclusive disúria. Exame físico estava hemodinamicamente, uma pressão de 100 por 60, com uma frequência cardíaca de 72, encontrava-se afebril, eupneica em ar ambiente, um pouco desorientada, hipoidratada, uma cruz, com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, tinha um sopro razoavelmente discreto em duas cruzes em foco mitral, restante sem alterações. O eletro dela inicial, infelizmente eu não tenho imagem para mostrar para vocês vão ter que acreditar em mim. Tem uma retificação de ST em parede inferolateral. De história prévia, essa paciente era hipertensa, tem uma história de coronariopatia que eu também não posso descrever para vocês o que ela já tinha de doença prévia, mas já adianto, ela não tinha stent nem cirurgia cardíaca. Era hipotiroideia, tinha uma demência leve e uma síndrome depressiva. Pesava 85 quilos, uma altura de 1,60, um IMC calculado de 33. Negava alergias, tabagismo, etilismo e vinha em uso de AS 100 mg uma vez ao dia, um atenolol 25 mg uma vez, Vastarel, que é a trimetazidina, 35 mg 2 vezes, citalopram 20 mg uma vez e um Sustrate, que é o propatinil nitrato, 20 mg uma vez ao dia. O laboratório inicial dela tinha um EAS com uma piúria e um nitrito positivo, uma leucocitose de 18.000, sem desvio importante, creatinina 0,88, calculando o clearance de 64, uma ureia de 31, sem distúrbio eletrolítico e uma troponina negativa. Tomografia de abdômen apresentava apenas uma hérnia de hiato volumosa, um fecaloma e uma doença diverticular que a princípio já era prévia, ela tem tomografias anteriores semelhantes. Não tinha nenhum sinal agudo muito importante. Um eco na chegada também do dia 31, com uma função sistólica biventricular preservada, tinha uma insuficiência mitral moderada, um aumento das pressões de enchimento, uma esclerose mitral-aórtica, porém sem gradiente de saída no sem gradiente no trato de saída de VE. Foi admitida então na unidade de internação, vulgo quarto, foi iniciado cefuroxima. Após 24 horas de internação, entendeu-se que ela poderia ter um quadro mais abdominal associado a esse fecaloma, enfim. Optaram por trocar a medicação por ciprofloxacino com metronidazol e administrou-se clister para tentar resolver o problema do fecaloma. Muito bem, a paciente ficou internada na unidade clínica. Após 2 dias de internação, essa paciente apresenta um quadro de dor torácica em repouso com irradiação para a mandíbula, de forte intensidade. Imediatamente, ela tinha uma pressão estável de 120 por 70, com uma frequência cardíaca de 70, vinha uso de atenolol, né? E demais sinais vitais também estáveis. Estava orientada, lúcida, um pouco taquipneica, mas sem esforço, pulmões limpos, ritmo cardíaco também regular, com o sopro mantido do foco mitral, demais sem alterações. Esse é o eletro da paciente. Quem quiser, fique à vontade para comentar.
D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e V1, as precoces de AV1, V2 até V6. Não tem a calibração do traço, mas tem ali um milivolt. A frequência cardíaca está em 20, 40, 60, 20, 40. Está perto de 60 batimentos por minuto. Mas está ao redor de 100 esses RF. Ao redor disso aí. 60 batimentos por minuto. Frequência cardíaca, a onda P está um pouco desviada discretamente para a esquerda. E o QRS está com paralelo ao plano de D2, portanto, será 60 ou menos 120, eu diria que estaria a 60 graus, isso tudo aí. E nas precordiais nós estamos vendo um AVR, AVL, AVF, apenas em D3 e AVL nós estamos vendo que é um infradesnivelamento discreto do AVF, V1 está mais ou menos normal, mas V2 tem um evidente infradesnivelamento em V2, V3, V4, V5, V6. Quer dizer, um processo difuso acometendo do ventrículo, toda a parede do ventrículo direito e esquerdo. Quer dizer, onde toda a repolarização ventricular anterolateral. E um sinal possível de sobrecarga ventricular esquerda. É a única coisa que eu vejo aí. A onda P está visível, está em V1. O principal aí é o AQRS, que provavelmente está um pouco desviado para a esquerda, está crescido, e esse infradesnivelamento, segmento ST, em toda a parede lateral do ventrículo esquerdo. O Lauro participou também desse caso. Nesse momento da evolução da senhora com 92 anos, hipertensa, interna com uma queixa abdominal, nucalgia, melhor dizendo, e náusea e distensão abdominal, tinha um quadro de fecaloma, foi resolvido, e nesse momento ela tem essa dor torácica intensa, prolongada, e com essas alterações isquêmicas na parede anterior, inferior e lateral. Qual seria a sua visão desse momento? Qual seria a sua atitude frente a essa situação clínica? Boa tarde a todos. Assim, a gente está frente a uma paciente, né, idosa, possivelmente coronariopata, né? A gente não tinha uma história exata dela, mas paciente que usa medicação antianginosa, né? Usa Vastarel, usa monocordil e faz um quadro bastante típico, né? Interna já com uma questão abdominal a esclarecer, né? Uma questão de náuseas, e faz um quadro depois bastante sugestivo de uma síndrome coronariana, uma dor típica, com sudorese, e um eletro, né, francamente alterado, que a gente não consegue justificar essa alteração só por alteração estrutural, só por hipertrofia, até porque a gente tem um ecocardiograma que fala de uma função preservada, um pouco de sobrecarga, né, ventricular, uma insuficiência mitral, mas que não justifica todas essas alterações. Então, sim, a princípio a gente encara todos esses casos como uma síndrome coronariana aguda e precisa, de fato, ver a evolução, né, instituir um tratamento, né, inicial, um tratamento otimizado para essa paciente, melhor monitorizada, tem enzimas cardíacas, pensar em repetir o ecocardiograma para ver se há alguma evolução e entender, né, como é que isso vai caminhar, se vai ter resolução dos sintomas ou se é uma paciente que vai abrir um quadro de fato evolutivo que precisa de uma intervenção, né, além desse manejo inicial. Eu queria ver um pouco mais, né? Assim, Tony Sérgio, chegar o microfone, enquanto ele chega até você, a gente tem um eletrocardiograma com uma expressiva modificação de repolarização com a presença de dor torácica. Então aqui, quem está vendo como uma síndrome coronariana aguda, e em sendo uma síndrome coronariana aguda, qual o próximo passo? Do ponto de vista farmacológico, especialmente terapia antiplaquetária. E o dilema, ou pelo menos, né, a decisão com relação a uma estratégia conservadora ou invasiva. Se invasiva, em que momento? Então, acho que a gente poderia ouvir aqui, Antônio Sérgio já está com o microfone, gostaríamos de ouvir também São Paulo e Fortaleza, para ter um pouco assim,
da visão, não é, das instituições com relação a essa situação. Paciente de 92 anos, internado por um quadro não cardiológico, com relato de depressão, com relato de demência, e que faz, não é, durante a internação, um quadro de dor torácica com modificação do eletrocardiograma. Só para a gente poder amarrar um pouquinho o passo seguinte. Antônio Sérgio, por favor. Na verdade, uma pergunta primeiro, né? Porque a gente não viu o eletro que ela já apresentava antes. Essa é a primeira pergunta. Vocês viram o outro eletro e compararam esse eletro com o atual? Porque, pelo que você descreveu, havia alterações na parede inferior e lateral. E esse aí é um eletro francamente diferente, né, do que você descreveu. Era um ST só achatado. Tá? Pois é, então, a gente não tem o traçado, mas foi visto e era um ST achatado. Então, na verdade, o que a gente vê é o seguinte: eu fiquei desconfiado, estou olhando aqui, que haveria um pequeno supra em AVR, procurei ali em V1, mas se a gente for considerar esse pequeno supra em AVR, com essas alterações já em V2, com esse infra, bom, isso já aponta o seguinte: já tem, além da idade, né, 92 anos, se a gente lembrar do estudo TIME, que envolveu pacientes idosos, a gente vai ver que 14% mais ou menos desse paciente tem lesão do tronco da coronária esquerda. Então, juntando esse eletro, vocês já sabem a anatomia, a gente não sabe. A primeira coisa que eu iria fazer é olhar o que ela tinha antes, né, óbvio. Né, qual era a anatomia dessa paciente antes, e que motivou esse acompanhamento clínico, né, porque não houve nenhuma intervenção. Você mesmo chamou a atenção, Luísa, que ela não tem nenhuma intervenção, nem percutânea nem cirúrgica prévia. Isso significa o seguinte: se ela é a portadora de uma doença coronariana subclínica antes, né, porque não tinha sintomas, é possível que essa anatomia ela não fosse tão assim significante, ou pelo menos não impressionou muito os cardiologistas que estavam, o cardiologista ou os médicos estavam tratando essa senhora. Mas nesse momento eu pensaria que com esse eletro, com esse quadro clínico, lesão proximal de DA é uma possibilidade fortíssima, ou então lesão do tronco da coronária esquerda. Como é uma paciente, me parece frágil, com 92 anos, com algum grau de demência, eu tentaria esfriar esse processo. Eu não a colocaria imediatamente no cateterismo, mesmo porque já tem a minha desconfiança, a gente fica preocupado com o que a gente vai fazer depois de a anatomia ser desvendada, né? A gente talvez numa idade como essa, uma anatomia que favoreça um procedimento cirúrgico nessa idade, com todo esse contexto clínico, não seja e até pelo título que foi trazido aqui. O nosso cérebro sempre tem essa influência do título da sessão, né? Então, eu fico achando que esse é um caso lá daquele extremo em que a gente está diante de uma doença coronariana, eu não digo terminal, né? Porque terminal, eu não sei, né? Esse termo terminal é muito difícil para a gente entender, mas eu diria que talvez uma anatomia de solução de revascularização difícil. O cirurgião não está presente, mas o Roberto já disse que ele vai fazer o papel do cirurgião, me parece. Então, eu tentaria esfriar o caso e veria como ela vai evoluir. Ela está dentro do hospital, está monitorada, então eu faria isso. De São Paulo, Baruzzi. Roberto, Fernando, boa tarde a todos. Esse é uma bomba atômica na nossa, né? Uma senhora de 92 anos, agressiva, quadro de abdômen, talvez uma infecção associada, que já reagiu, e tem uma síndrome isquêmica. Ela já entra nessa instabilidade, infrando a elétrica. E quando o dente infra o eletro, a gente sempre vai por orelha, então não sabemos se ela poderá horas evoluir com estabilidade histórica, hipotensão arterial, disfunção ventricular, e aí nós vamos começar a correr com drogas, e pode até, de certa forma, não ter feito uma investigação mais precoce, respeitando, obviamente, a decisão de todos,
Mas é uma paciente que só na modalidade de terapia intensiva. Ela me parece que tem um certo grau de vitalidade. Investindo os antibióticos de ponta, né, de largo espectro. As cabeça coronária, me parece que isso possa se desenvolver. Eu teria entusiasmo, sim, de levá-la tudo hemodinâmico. Iniciaria com uma aspirina, faria dupla de agregação nesse momento, uma aspirina, pelo risco de não daria uma aspirina. Quando fez um farinu, programaria uma intervenção nas próximas 2 horas, eu ficaria mais confortável. Tem uma lesão na mão, trato, e se essa paciente evoluir com um quadro de septo, então que tenha reserva para enfrentar a queda da resistência. É um quadro séptico, né? Respondendo objetivamente, é uma síndrome coronariana aguda, uma angina de alto risco, no cálculo esses até 40, tem idade, etc. Uma aspirina de início, parenux, uma intervenção área, nas próximas 12 horas, acho que estaria razoável no meu modo de entender. Considerando que essa doente não é uma doença. Tanto é que estamos investindo que ela está para a terapia intensiva, tempo prognóstico. Então, acho que aí ela merece uma intervenção comunitária. Eu estaria mais ou menos ainda entusiasmado, caso, intervenções em reserva assim. Pessoal de Fortaleza. Boa tarde. É uma paciente nonagenária, mas aparentemente independente com as atividades diárias então essa é uma informação importante na hora de decidir qual o grau de invasão ou de suporte que vai ser dado. Esse quadro clínico para não se estender, já é um síndrome coronariana aguda com sinais de alto risco, mais piroelétrico com sinais de lesão de tronco ou são multiarterial, ou mesmo as duas coisas. A nossa tendência aqui seria talvez mais invasiva, uma estratificação invasiva, comparando com o pessoal de São Paulo, nas primeiras 24 horas, mas a princípio, baseado na expectativa de que seja uma paciente independente, que possa ter grande benefício em relação à intervenção, e até mesmo sendo intervencionista, a nossa tendência seria de estratificar invasivamente. Pois não, Roberto. Só para reforçar a tese do Antônio Sérgio, destacar o sintoma de dor mandibular sugestivo, né, das lesões de tronco e descendente anterior proximal que a paciente apresentou, né? Eu queria só fazer um comentário assim. Todas as vezes assim que a gente está, né, diante de um paciente assim muito idosa, a gente coloca muito assim, aparentemente frágil, parece ter um comprometimento funcional, mas lembrar, a gente precisa, eu acho, usar dados mais objetivos, que a gente conta com eles. Assim, para a tomada de decisão, uma das questões que mais tem sido consideradas, assim, e do ponto de vista aí é propriamente cardiogeriátrico, assim, o impacto, né, das condições da funcionalidade para as decisões terapêuticas. E isso é da fragilidade, que é um dos temas, né, da sessão, como da cognição. Qual é a avaliação geriátrica ampla dessa paciente? Esse é um dos itens mais importantes para uma paciente dessa idade, para levar em consideração tanto a questão das atividades de vida diária do ponto de vista objetivo, atividades instrumentais, né, a velocidade de marcha, né, que hoje em dia a velocidade em quanto tempo ela caminha 5 metros, isso é um preditor, né, elevadíssimo para funcionalidade e decisão, e até mesmo porque simplesmente a demência leve não é sinônimo de fragilidade, até mesmo porque a fragilidade grande parte dos scores de fragilidade não leva em consideração a questão cognitiva. Então, apenas para ser, assim, acho que vale a pena, né, ser um pouco mais, esmiuçar um pouco melhor as condições geriátricas dessa paciente no auxílio à tomada de decisão. Perfeito. O Felipe daqui a pouco vai também fazer o posicionamento dele nessa área. Eu ia pedir a gentileza de a gente poder avançar um pouco, ainda tem muito conteúdo, daqui a pouco eu dou a palavra para o doutor Isaac. Bom, então o que a gente tem? A paciente tem um infra de ST em parede anterolateral inferior, desse possível supra de AVR aí que o doutor Antônio Sérgio comentou. O que foi feito?
reatacado a aspirina, 200 mg, atorvastatina, 40 mg e uma dipirona de 1 grama. Isso foi antes dela chegar na unidade cardiointensiva, foi na unidade de internação no momento da dor. Pois inicialmente tinha-se pensado que essa dor seria um pouco mais atípica. Solicitou troponina, a paciente evoluiu com melhora da dor depois da dipirona, embora a troponina tenha curvado positiva. Troponina 1,8 e depois cai para 1,3. O eletro, nessa queda de troponina, evolui com uma involução de infra de ST, volta mais ou menos para o padrão basal de retificação, e ela é transferida nesse momento para a cardiointensiva. Na chegada na unidade, ela encontra-se estável hemodinamicamente, com os pulmões limpos, mantém o sopro mitral no mesmo padrão. Raio-x de tórax tem as bases pulmonares hipoventiladas, uma cardiomegalia, uma aorta alongada, a princípio um derrame pleural pequeno, bilateral, e uma hérnia de hiato volumosa. Aqui está o raio-x. Alguém da radiologia queira comentar ou alguém mais? Não. Antônio, quer falar sobre o raio-x? Lembrando que ela está em decúbito, tá? Foi feito no leito. Pois é, o leito é um raio-x no leito, que uma coisa que chama atenção é que parece que a área cardíaca está aumentada, mas, na verdade, o que a gente vê é o seguinte, é que tem derrame pleural bilateral e a aorta dela bastante, me parece, né, apesar de estar um pouco rodado, me parece que a aorta ascendente dela e a aorta crossa e a descendente estão bem salientes nesse raio-x. Duplo, poxa, está vendo duplo contorno, não? O hemodinamicista está vendo duplo contorno e a gente fica... O clínico tem que ver também, mas você vê o seguinte, ela tem a deformidade, tanto que a aorta está empurrando a traqueia, né? E me parece que efetivamente o broncofonte esquerdo esteja levantado, que sugere que o ato esquerdo esteja crescido. Mas não sei se ela tem alguma deformidade torácica por esse raio-x, não sei se está para a gente, me parece que sim, né? Mas eu diria que, levando em consideração que é um raio-x feito no leito, eu não acho que tenha uma hipertensão veno-capilar, né, com inversão do padrão. Estou vendo vasos tanto na base quanto no ápice. Quer dizer, eu não avançaria muito mais que isso, não. Ok, perfeito. Pode. Vamos avançar. Bom, inicialmente optou-se por conduta conservadora, deixou dupla antiagregação plaquetária, fez AS, que já estava, Plavix, que é o clopidogrel, não fez ataque, manteve 75 mg uma vez ao dia, manteve-se anticoagulação plena com Clexane e beta-bloqueador, que ela também já vinha em uso. O paciente manteve-se estável na unidade, e após 16 horas dessa primeiro episódio de dor no hospital, ela apresenta um novo quadro de dor torácica com o mesmo padrão de infra de ST na parede inferolateral. O eletro talvez não dê para ver direito, mas é exatamente igual ao anterior, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode seguir? Bom, lembrando, nesse dia ela está no 4º dia de internação hospitalar. Ela mantém, em vigência dessa dor torácica, uma pressão de 140/90, com uma frequência cardíaca de 66, saturando bem em ar ambiente, sem outras alterações evolutivas. Iniciado um tridil, que é a nitroglicerina venosa, 40 microgramas por minuto, que ficou numa infusão de 12 ml hora. A paciente evolui com uma hipotensão em infusão do tridil, que sobe em vigência de dor torácica mantida, enfim, ajustada a infusão de vasodilatador venoso, o paciente o tempo todo mantendo uma boa diurese, acima de 50 ml por hora, e acaba que esse tridil é suspenso no mesmo dia com ajuste de vasodilatador via oral. Lembrando, o eco dela do dia 31, que é o da internação sem história de dor torácica. Tinha um aumento de átrio esquerdo, com uma disfunção diastólica tipo 2, um aumento de pressão de enchimento, insuficiência mitral, sem disfunção de ventrículo esquerdo. O eco dela do dia 2, após esses 2 episódios de dor torácica, apresenta uma alteração contrátil na região média do septo. Faz um Doppler de carótidas e vertebrais também, que mostra uma teromatose carotídea com uma placa estimada de 50% na altura da bifurcação da carótida esquerda. Alguém do eco quer comentar? Está parecendo ali acredito que seja um corte
3 câmeras ali, que eu acho que a região ali do septo anterior parece talvez um pouco cinético, né? E em relação à parede inferolateral, que ali à esquerda a gente está vendo espessar como um todo. Vamos ver se tem mais. Ali no 4 câmeras. Volta lá, por favor. Peraí. 4 câmeras também. Difícil, né? Dizer, mas ele. Anterolateral parece bom. Septo inferior basal ali no 4 câmeras, na dúvida também. Posso passar? Pode. 2 câmeras aí, parede inferior e anterior parece tudo contrair bem. E ali com o color, a IM parece leve nesse corte, né? A gente tem uma descrição prévia, acho que de moderada, se não me engano. Calcificação ali, né? Também. Da anel mitral. Pode seguir, por favor. Acabou. Bom, então o que a gente tem dia 2, no 4º dia de internação, a paciente que é interna com um quadro abdominal, ela tem 92 anos, uma demência leve, é hipertensa, coronariopata prévia. A princípio a gente não tem estratificação dessa coronariopatia. Provavelmente ela é um CCS1, vinha em uso de um Vastarel com uma aspirina. Não dá para saber se ela tinha queixas de dor torácica ao esforço, porque a gente também não sabe qual era a limitação dela em casa, se ela caminhava, se fazia algum tipo de atividade. Evolui com a dor torácica mantida, apesar da medicação e com duplo produto controlado, apresenta um infra-GST e curva de troponina positiva. Um eco inicialmente sem disfunção, que evolui com uma hipocinesia septal nova, e ela foi estratificada com um Grace de 192, com mortalidade de 14%, um time RISC de 6, com mortalidade de 40%, e um Hasbled de 3, com risco de sangramento. E agora eu pergunto o que fazer. O que eu queria colocar é o seguinte, que na realidade essa doente chegou com um quadro infeccioso, foi feito antibiótico, quer dizer, isso realmente faz o quadro ficar, agudiza um quadro, uma doença, que é uma doente que certamente tem doença coronariana. Felipe, gostaria de fazer considerações nesse momento? Acho que o Roberto levantou muito bem a bola da questão do critério de fragilidade, né? Acho que foi muito pouca informação e queria até fazer uma provocação. Quem no auditório diz assim, considera essa idosa frágil? O que caracteriza a fragilidade nessa senhora com o que foi relatado até agora? Por exemplo, idade. Quem levanta a mão que acha que fragilidade está relacionada à idade? Pô, não é possível alguém. A idade não é exclusiva, mas tem. Idade basta para dizer que o idoso é frágil? Isso já é um bom caminho, né? Então, assim, de fato, assim, faltam muitos dados para o geriatra que olha, e assim, é interessante porque eu me afastei muito das especialidades, da pneumologia, da cardiologia, e aqui eu aprendo o tempo todo com vocês, né? Quando eu vejo uma discussão de um caso clínico desse, para um geriatra, eu sei que o Roberto, como cardiogeriatra, também tem esse olhar, a gente fica ansioso por informações como atividades instrumentais de vida diária, se essa senhora saía, fazia compras, eu sei que tem um médico assistente que vai enriquecer muito, se ela fazia coisas simples como ir ao banheiro, se ela tem fecaloma, isso é um marcador importantíssimo de fragilidade, impactação fecal no idoso. Tem a polifarmácia, tem a questão da dificuldade de evacuar, possivelmente ela tem uma sarcopenia no raio-x de tórax, chama cifose torácica, essa cifose certamente já atrapalha a deambulação, o quanto que ela caminha, consegue caminhar, se caminha com apoio, ou, sim, se ela consegue se alimentar sozinha, se ela prepara a alimentação, ou seja, atividade instrumental é aquilo que ela faz, como, por exemplo, lidar com finanças, sair fazer compras. Atividades básicas seria ir ao banheiro, se vestir, se alimentar, né? Então, essas informações para a gente é importante por conta da funcionalidade. A famosa funcionalidade. Isso, Felipe, continua nesse raciocínio, porque a gente colocou isso para provocar mesmo. Né? A gente, o paciente é frágil. Aí você ouve o caso, vê assim, porque ela é demenciada, porque ela é idosa, porque, entendeu? É assim um conjunto de fatores que nós fazíamos isso com doença coronária. Esse paciente é grave porque é diabético. Esse paciente é grave e nós não fazíamos uma avaliação com critérios diagnósticos e prognósticos. Então, uma paciente que tem essa história demenciada, ela é frágil, por exemplo?
Pois é, então, exatamente. Até hoje, para aliviar também a plateia, não existe um consenso na literatura em relação à síndrome de fragilidade. Não existe. Os primeiros estudos dataram da década de 80 e o início era que perdia peso. Começou a perder peso, está frágil. A gente leigamente acha que aquele idoso magrinho é frágil, mas pode ser magrinho e não ser frágil. Então a gente precisa de informações com perda de peso, mas sim perda de força muscular, a velocidade da marcha, o quanto precisa de apoio para caminhar. Então, o olhar também de um fisioterapeuta nessa internação para fazer uma avaliação funcional é interessante, agrega para a gente colocar nesse conjunto de reflexões, sabe? Só complementando, doutor Felipe, ela tem descrito no prontuário que deambula com auxílio e tem um quadro de demência leve já diagnosticado no Alzheimer. Não sei em relação ao exame prévio de ressonância, é o que eu tenho, deambula com auxílio. Isso, demência também não e ela tem um IMC de 33. Né? Vamos ouvir o doutor Estevão, não é, que conhece a paciente. Só fazer uma última consideração, porque a síndrome coronariana aguda, normalmente ela tem um disparador, e eu concordo plenamente com o colega quando fala da dor, do desconforto, que motivou a internação dela, lembrar disso, assim, motivou a impactação fecal. Foi feito o enema, né, mas o quanto que esse enema resolveu? Será que ela continua a sentir dor? Será que além da dor torácica ela tinha outro desconforto? Porque não é incomum a gente ver no idoso crises hipertensivas por questões, inclusive, emocionais. Aí você faz um ansiolítico, a pressão baixa, estabiliza a síndrome instável ali, né? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Agradecer o convite, né, Fernando e Roberto. Essa paciente eu a conheci também na internação, né? Na verdade, ela estava sendo acompanhada por 2 outros colegas que já tinham, até hemodinamicistas também, e que já tinham feito uma coronariografia, tinha contraindicado qualquer tipo de tratamento, tanto cirúrgico quanto percutâneo. Essa paciente eu conversei muito com a neta dela, que é uma colega nossa, e é anestesista, e buscando essas informações sobre o grau de atividade, que eu acho que permeou toda a conversa, né, na conduta dessa paciente, eu uso um índice muito simples, né? Sou hemodinamicista, não vou complicar muitas coisas, né? Então eu uso o CATS, né? E ela deu um índice de CATS entre 3 e 4, ou seja, ela não tinha total autonomia para ir ao banheiro, não tinha total autonomia para se vestir e também para se levantar da cama e se deitar, né? Só aqueles 3 primeiros itens da síndrome de CATS, né? O resto ela conseguia se alimentar, deambular conseguia também, independente, apesar de que sempre tinha alguém, às vezes, ajudando, né? Então, assim, é uma paciente frágil. Eu acho que vocês vão ver a foto dela no final. Também tem aquele aspecto de olhar para a paciente, eyeball, né? Que você olha para a paciente e você fala, essa paciente realmente ela é frágil, não está nenhum score isso. Então, como CATS, eu falaria entre 3 e 4 de índice de fragilidade, né? E pelo teste do olhar, né? Você vê a paciente. A demência tem um ponto impactante, mas ela conseguia interagir demais com a família, tanto que a família é muito presente e foi um dos aspectos primordiais também na tomada de decisão dessa paciente. Considerando, paciente de 92 anos, né? Considerando que infecção urinária leva ao sepsis com grande facilidade, ela não fez urocultura? Fez urinocultura de uma Klebsiella pneumoniae sensível, multissensível. E ela estava tratando com antibiótico. Ela ficou com ciprofloxacina e flagyl. A urocultura, então, era compatível com o antibiótico que ela estava tratando, né? Ok. Até isso que o Felipe, né, falou também. Assim, para o paciente ambulatorial, usando um dado assim, objetivo, os critérios fenotípicos de Fried, da Linda Fried, né, que é uma das pessoas que mais estudam fragilidade, se você botar esses 5 critérios, né, perda de peso, né, perda de peso, diminuição de força muscular. Diminuição de força muscular ela é muito fácil medida até ambulatorialmente com um dinamômetro, né? Por isso as pessoas que lidam com pacientes idosos muitas vezes têm um dinamômetro, né, até dentro do consultório. Pela diminuição de velocidade de marcha, né, terceiro item. Sensação de exaustão, né, e baixa atividade física. Esses 5 itens, se você tiver 3 desses itens, você caracteriza como fragilidade. Se tiver 2 desses itens presentes, como pré-fragilidade. Como esse doente
ele tem certamente uma diminuição de velocidade de marcha, pelo que o colega ressaltou, diminuição de atividade física e provavelmente a sensação de exaustão, você pode inferir, embora a cognição não entre dentro dessa escala, mas como uma provável síndrome de fragilidade. Interessante isso que o Estevão falou. As escalas ajudam muito, né? Mas a coisa do eyeball, né? Quem entrava no leito dessa senhora percebia que ela era uma senhora frágil, uma limitação. Sabino, você gostaria de complementar alguma coisa nessa área? Então vamos seguir. Bom, a investigação e a estratificação dessa dor torácica. Foi feita a coronariografia. Eu gostaria de convidar o Dr. Estevão para falar do exame. A coronariografia, através do acesso radial, né, mas não conseguimos progredir com catéter porque devido à extrema tortuosidade, tanto do tronco braquicefálico também como da artéria axilar direita. Então passamos para a perna. Então esse é um exame feito por via femoral, o catéter está subindo aqui, a gente já consegue ver uma certa tortuosidade na subida do catéter. Na primeira injeção que nós fizemos, já tem o cartão de visita dessa paciente, ou seja, um tronco calcificado, a gente consegue ver muito esse cálcio antes do enchimento coronariano, você vê toda a artéria coronária, são artérias bem calcificadas. Começamos a avaliar o tronco coronariano, você vê que tem uma lesão crítica no tronco, de uns 95%, a gente vai ficar olhando esse tronco em várias projeções. Aqui por baixo, isso aqui é uma projeção caudal direita, né? Olhando por baixo, uma projeção boa para ver circunflexa. Temos uma lesão também na circunflexa aqui, uma lesão severa no segmento distal dessa circunflexa. E olhando a DA por baixo, tem uma outra lesão grave aqui e um aneurisma coronariano, como a gente pode ver. Placa também aqui em diagonal, essa lesão severa também em diagonal, ou seja, são várias lesões. E uma outra coisa que é muito importante para esse caso é a lesão ostial da artéria descendente anterior. Você repara que esse tronco ele não é um tronco totalmente normal do ponto de vista anatômico. A origem da DA está bem aqui, ó, bem nesse ponto. Existe um outro vaso saindo dali, que é uma variação anatômica, que é o ramo septal magno, saindo também do tronco. Então é um tronco que se trifurca, na verdade. Pode passar o próximo. Então aqui olhando de cima, né, uma PA cranial, olhando o coração por cima, nós vemos essa lesão de tronco, bem crítica, um tronco até com calibre bem razoável, uma lesão grave de tronco. Nós vemos também essa variação anatômica, um ramo septal magno, que é esse aqui, ó, que sai daqui de cima, ele sai do tronco também. Vemos também aquela lesão ostial crítica também de DA, bem aqui. Tem essa lesão severa, seguida de um aneurisma coronariano, e também tem uma imagem assim muito agressiva no tronco, que é essa úlcera aqui, ó. Olha que úlcera importante que tem, que pega tronco distal e também em direção à artéria descendente anterior. Então é uma anatomia bastante... pode passar. Bastante adversa, né, do ponto de vista... Se existe contraste saindo nessa úlcera aqui por fora, nessa úlcera coronariana, imagina como é que está a parede arterial dessa paciente. Coronariografia é um estudo luminal, é um luminograma, né? Então imagina o que tem aqui por fora de placa e de parede aqui de artéria. Pode passar o próximo. Então aqui é uma coisa que a gente sempre, quando discute coronariografia, a gente tenta passar a impressão do que a gente está olhando, né? Então pode passar o próximo. Então primeiro isso aqui, ó, é a lesão de tronco. Existe uma lesão de tronco crítica, bem severa, no terço distal do tronco, médio distal. Descendente anterior, uma lesão crítica ostial, que também é um fator, né, que a gente, para até pensar em algum tratamento percutâneo nessa paciente, a gente começa a vislumbrar como é que vai descer uma corda por aqui ou para lá, etc. Pode passar a próxima. Artéria circunflexa, saindo ali por trás. Próxima. Essa é a anomalia dessa paciente anatômica. Existe um ramo septal que sai do tronco, basicamente por aqui. Esse meio de campo aqui, dizendo assim bem grotescamente,
É um campo que a gente não consegue definir completamente na angiografia. Passa a próxima. Sai um ramo atrial ali por trás também, da artéria circunflexa proximal. Próxima. Essa úlcera aqui, mostrando a riqueza de achados angiográficos nessa paciente. Próxima. Contemplando aqui, finalizando com esse aneurisma coronariano com lesão severa. Pode passar. Acho que a direita, vamos para a direita. Direita, uma oclusão crônica no segmento proximal. Isso aqui talvez seja a coisa mais simples de se visualizar nessa paciente. Então é isso, é a anatomia complexa, né, do ponto de vista percutâneo. Entro nesse assunto agora ou aguardo um pouquinho a discussão? Entenderam por que tem um nome aqui, anatomia coronariana terminal? Depois vocês fazem uma votação se vocês concordam ou não com esse nome. Mas é essa situação clínica, conduta. Começamos pelo clínico Olavo, mas queremos ouvir também, temos outros colegas aqui da hemodinâmica, vejo o Dr. Nelson, vejo aqui colegas com experiência, né, clínica também, né? Olá. Eu acho que não é à toa, assim, revendo literatura, até acho que o lado o Cruzeiro inicial, ele bota que pacientes idosos, né, acima de 80, 90 anos, tendem a ser menos tratados, né, de acordo com os guidelines inicialmente. São pacientes menos invadidos, acho que até com receio da gente achar esse tipo de lesão. A nossa ideia inicial, assim, apesar da gente achar que provavelmente poderia ter uma lesão grave, a gente estava torcendo para encontrar uma lesãozinha focal no ADA proximal e resolver o problema. Era a nossa grande vontade. Era uma paciente que, apesar de não ter critérios de grande fragilidade, era uma paciente mais acamada e que respondia lentamente algumas questões, e uma família muito ansiosa, uma família bastante questionadora sobre a evolução dessa doença. Então, uma vez com o exame feito, a nossa expectativa, a nossa impressão é de que a gente poderia tentar manejar essa paciente clinicamente, tentar tratar o sintoma, mas esse sintoma tornou-se refratário, tornou-se recorrente, né? Então, eu acho que essa discussão existiu e continua existindo. Até que ponto a gente deve, né, pensar numa intervenção mais agressiva, com grande risco de trazer consequências mais deletérias e mais desastrosas para essa paciente, né? Então, assim, acho que o manejo da terapia clínica foi instituído, doente com vasodilatador, otimizando droga, mas com uma dor torácica, né, persistente. E a questão né, a gente assume isso como uma questão de terminalidade, né, que foi um termo que a gente usou, e eu acho que a gente tem muita dificuldade, a gente cardiologista tem muita dificuldade em dizer que a nossa opção de tratamento se encerrou, né? Então, a estática nesse ponto agora, né, de insistimos em dar remédio, insistimos em tratar, ou tem alguma forma de, né, tentar manejar essa paciente, tentar esfriar o processo, outras opções de tratamento, né, clínico, pensando em medicina, né, em tratamento paliativo para essa paciente que possa melhorar? Não sei. Minha opinião também, temos na sala dois outros colegas de cardiologia intervencionista, Constantino e o Nelson Matos, e temos cirurgião cardíaco, o Nelson Berg. Eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre esse caso. Na verdade, o caso é muito hostil, né? O campo ali que você falou é um campo minado, porque você tem todas as dificuldades técnicas que você possa imaginar. Calcificação, lesão de um tronco que enche todo o território da esquerda e a direita também, por colateral, que é um vaso quase que derradeiro. E não só isso, a dificuldade da úlcera, a lesão ostial e mais aquela ectasia, aquele aneurisma ali. Eu, a princípio, para mim, seria uma doente com um tratamento conservador até a última hipótese, salvo ela entrasse em choque, alguma coisa nesse sentido. Então, seria mais um tratamento de a conduta mais conservadora possível Nossa Senhora, mediante o risco de mexer ali, porque você tem vários fatores prognósticos desfavorável, a calcificação, a lesão distal do tronco. Então, a estabilidade hemodinâmica durante um procedimento Nossa Senhora é muito tênue. Quer dizer, só a manipulação do material é suficiente para essa doente entrar num choque irreversível no caso dela. Então, até seria uma conduta cardiológica paliativa para ela, ao máximo que a gente pudesse levar. Agora, uma vez encarando essa doente, é uma doente de elevadíssimo risco. Até porque a perspectiva também, o Nelson vai falar, cirúrgica dela, desse grau de fragilidade, também é muito restrita, né?
Essa anatomia, vocês têm a expectativa de que o controle clínico seja eficaz? Lembrando que tinha uma pressão oscilando de 120 a não mais do que 140, em torno de 70 de frequência, e essa anatomia. Quer dizer, quanto do tratamento clínico eu posso esperar de resultado, enquanto a gente pede a avaliação também da cirurgia cardíaca. E, Nelson, no dia que nós participamos de uma discussão em que o colega da cirurgia estava presente, o Alexandre, foi nesse momento, quando ele entrou na sala, eu falei, olha, esta para mim é uma anatomia coronariana terminal. Uma figura não adequada, mas que me parecia assim, sem uma perspectiva razoável de segurança, não é, de possibilidade, não é, de uma morbidade menor pelo porte pela gravidade da anatomia coronariana. Então me pareceu assim, né, e nós acabamos, né, achando de muito alto risco para a intervenção cirúrgica ou percutânea. Eu sei que você não viu todos os detalhes de uma coronariografia, mas eu acho que o Estevão fez um esquema muito interessante ali para a gente poder analisar. Boa tarde a todos. Essa anatomia, olhando só o aspecto anatômico da coronária esquerda e da coronária direita, seria uma boa anatomia cirúrgica, né? Para o cirurgião ter uma descendente anterior, uma coronária direita fechada, mas com bom leito distal, uma marginal para fazer ponte, daria para fazer 3 pontos com grande facilidade. Porém, a cirurgia para essa paciente é de altíssimo risco, porque é uma paciente, do ponto de vista para um cirurgião, frágil. E eu vi a discussão aqui do que significa a fragilidade, mas essa paciente é de extrema fragilidade. Mesmo pensando em você fazer uma cirurgia sem SEC, achando que poderia diminuir o risco, mas somente o trauma cirúrgico para essa paciente seria desastroso, né? A reação inflamatória sistêmica pós-trauma cirúrgico. E sem contar que a aorta dela pode ser uma aorta endurecida, com aterosclerose, e você não ter condições de fazer as anastomoses proximais de maneira adequada. E essa paciente, da mesma maneira como uma intervenção percutânea, poder levar um choque ali reversível, você teria isso na cirurgia. Então, infelizmente, eu acho que a gente tem que começar a pensar e a entender em doença coronária terminal, porque tem um limite às coisas. E essa paciente, eu acho que pela sua fragilidade, ela chegou a um limite de grande risco, sem, assim, condições. Eu acredito que, pelo que já foi apresentado, o duplo produto dela já estava controlado com essa frequência, também não daria para baixar demais essa pressão dela. Eu acho que é um tratamento extremamente conservador e paliativo para ela. Vamos ver a opinião dos colegas de São Paulo sobre intervenção ou não intervenção, nesse caso, por gentileza, Baruzzi. Nós estamos numa discussão paralela, alguns mais entusiasmados, grupo dos mais entusiasmados. Veja, conhecemos a paciente, caso de decisões, mas supondo que a paciente ainda tem uma certa claridade, ela é frágil para a cirurgia, mas talvez não frágil para uma intervenção coronária. Então, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, se eles veem uma luz no fim do túnel, tem esse tratamento intervencionista. Claro, ponderar, positivo, vamos ponderar. Mas eu gostaria primeiro, eles veem luz no fim do túnel, intervenção coronária existente nessa. Pessoal de Fortaleza, gostaria de opinar? Sim. Em relação à proposta, sim, concordo, é um paciente arterial, anatomia cirúrgica, mas foi feita a primeira tentativa de tratamento clínico que falhou, voltou a ter dor, né? Inicialmente seria feita uma segunda tentativa e observaria a evolução da paciente em relação à persistência da dor ou não, e mesmo a expectativa da própria paciente em termos de ser submetida a um tratamento, porque quer seja cirúrgico ou percutâneo, seriam procedimentos de altíssima complexidade. Do ponto de vista da hemodinâmica e como intervencionista, se fosse fazer uma proposta terapêutica, teria que ser envolvido
seria uma angioplastia muito complexa, apesar de não ter disfunção ventricular, mas com uso de assistência ventricular, talvez mivela, uso de rotablate ou manipulação excessiva na coronária. Então, assim, era algo que, se houvesse essas condições ideais de uso de vela, rotablate e não uma limitação em relação ao material, e num contexto onde a família, o paciente e a equipe clínica compatível, na mesma página em relação aos riscos envolvidos, era algo a ser pensado, mas concordo que é uma anatomia muito complexa e uma decisão muito difícil. Vamos ouvir, o Nelson está pedindo para fazer um comentário. E, assim, o primeiro momento de discussão e de reflexão foi de toda essa alta morbimortalidade das intervenções. Isso foi passado para a família. Um esforço pequeno de expectativa, mas de alguma estabilidade clínica. Por vezes a gente observa isso, mas essa expectativa era pequena. Qual era a posição da família? Hã? Qual era a posição da família? Muito presente. Não, querendo cirurgia, muito presente, querendo intervenção, mas ao mesmo tempo nós procuramos com isso, né, dar um tempo de compreensão, um tempo de reflexão, um tempo, não é, para que as intervenções com alta morbimortalidade estivessem numa expectativa mais concreta, porque a família sempre olha o lado do que vai dar certo. E a gente estava aqui numa situação de suporte ventilatório permanente, de suporte renal permanente, não é, de déficit neurológico adicional. Então, nós entendemos assim também, e o Dr. Estevão foi fundamental nisso, de todo mundo acostumar com a ideia, acostumar com o risco, o benefício que qualquer intervenção, quase com certeza, fosse necessária, mas que estaria, não é, implícito nessa intervenção. Vamos passar para o Nelson, um comentário rápido, nós precisamos acabar às 13h30, e depois, então, o Estevão vai mostrar o que foi feito. Assim, basicamente, em outras palavras, a gente está diante de uma decisão se é um ato médico útil ou fútil, tendo em vista a gravidade, complexidade e a idade avançada, a expectativa de vida, isso tudo tem que ser levado em consideração. Tecnicamente, não vou discutir sobre o paciente, vou discutir só sobre a coronariografia. Tecnicamente, falta um subsídio importante para a gente, ver o ângulo de saída da circunflexa. Caso seja um ângulo favorável, a gente viu ali, parece ser uma medina 110. 110, medina quer dizer, antes tem lesão antes da bifurcação, após a bifurcação, mas aparentemente não tem lesão no ósteo da circunflexa. Isso traz um risco maior, mas traz um risco um pouco menor de comprometimento da circunflexa, mas ainda assim é um risco muito grande, tendo em vista que você tem ainda assim, dependendo da quantidade, a carga de placa, tem um prolapso de placa para o ósteo da circunflexa e tem uma oclusão aguda durante o procedimento. Os outros vasos, não pensaria nesse momento em tratar a coronária direita, eu acho que o foco ali seria realmente o tronco, e as outras lesões ficariam para um outro segundo momento, eventualmente de uma recuperação adequada. Estava conversando com o Nelson aqui, que essa paciente ela tem uma lesão de tronco, que envolve pré e pós descendente anterior. Uma das possibilidades seria um procedimento híbrido. Você colocar uma mamária única para descendente anterior, sem precisar tocar na aorta e, eventualmente, acessar o tronco em direção à circunflexa. Seria uma outra forma mais segura de você tratar esse tronco. E, mais uma vez, não interferindo na coronária direita, que aparentemente tem uma colateral bastante razoável e tem uma função ventricular preservada. Os comentários seriam basicamente esses. Vamos tentar ser breve. O CAT vocês já viram, o paciente evolui de forma estável, apresentando nos próximos dias de internação na unidade cardiointensiva novos episódios de dor em vigência de tridil, fazendo morfina intravenosa como SOS, com duplo produto sempre controlado, mostrando uma troponina em queda e uma função renal sempre mantida com clearance acima de 50.
No dia 6, 8º dia de internação, ela evolui com um novo episódio de dor, porém nesse momento diferente, faz hipotensão com tridil, sai tridil, mantém morfina e a troponina volta a subir, faz 1.1, evolui com desorientação, sonolência e congestão pulmonar. Foi estratificada novamente com um Grace 221, time de 7, um STS. Mostra uma mortalidade de 4%, uma morbidade de 18% e um Rasbled de 3%. Eu vou ter que passar rapidamente aqui. O novo eco mostra uma disfunção de VE a princípio grave, optou-se por terapia invasiva, e eu vou chamar o doutor Estevão para falar o que ele fez. Fernando, só dar um toque rapidinho em relação à morfina. O geriatra e a pessoa que se envolve mais com cuidado paliativo, a gente acaba também aprendendo um pouco mais a lidar com o manejo dos opioides, né? Então, aí eu percebi que foi feita a questão do SOS. Então, só mais uma colocação também de repente, o uso regular, talvez, do opioide, se pudesse contribuir até nessa questão da congestão e na analgesia, só para uma opção. Então vamos lá. Então essa paciente, né, a família principalmente é muito ansiosa, amiga, mas muito ansiosa. Ela me ligou durante 2 noites consecutivas para intervir nessa paciente durante a madrugada. Então ela ia acabar a intervenção. Nós optamos pela intervenção percutânea mesmo com todos os riscos, né? E a primeira coisa foi fazer esse procedimento dentro da sala híbrida, no centro cirúrgico, com o apoio do nosso colega siciliano, Alexandre Siciliano, que foi fundamental para esse caso. Ele teve uma conduta muito elegante. E a primeira coisa foi aquilo que o colega passou, né, lá de Fortaleza. Tentar fazer um suporte circulatório com Impella. Não havia Impella disponível naquele momento, no Brasil. Então optamos pelo balão intraórtico. Né? Você repara a curvatura do balão intraórtico, você vê que ele desce um pouquinho, ele tinha sido posicionado um pouquinho mais para cima no segundo espaço intercostal. Pode passar o próximo. Então, a gente tinha uma estratégia, Nelson, daqui a pouco eu vou te mostrar a saída da circunflexa. Mas a primeira coisa, isso aqui é um PA cranial, coração visto de cima, um cateter guia, um EBU, com bastante suporte. Passamos uma corda muito facilmente para a artéria circunflexa, que foi a corda que deu suporte. E só de tentar apontar essa corda guia para o ósseo da DA, depois de muita tentativa em achar o real ósseo da DA, ela despencava a pressão em sala. Então a gente teve que retirar essa corda guia da DA, pode passar o próximo, e fazer um tratamento escalonado. Isso aqui é uma angioplastia com balão 2.0, você vê que não tem um balão curto, um balão um pouquinho mais longo, a gente pode fazer a dilatação dentro do catéter, não tem problema. Passa a próxima. Fizemos uma pré-dilatação. Após esse momento, quer dizer, a coronariografia tiveram várias projeções. Na angioplastia eu gravei pouco, né, porque isso aqui foi um procedimento que durou bastante tempo, antes de liberar, mas que a gente usou pouco contraste. Então, a paciente ela não suportou o uso de 2 cordas, ela fazia hipotensão, tivemos que fazer uma pré-dilatação bem delicada, sempre com cuidado da parte distal do balão não tocar na bifurcação. A partir desse momento da pré-dilatação, ela começou a suportar melhor o procedimento. E aí foi tentada descer a segunda corda na DA, não descia, com todos os tipos de cordas hidrofílicas que tem disponível aqui no hospital. Partimos então para uma estratégia, digo assim, estratégia número 2 desse procedimento. A estratégia número 1 era cruzar os 2 vasos e fazer o tratamento da bifurcação com as técnicas usuais, né? O Tino também está aqui, ajudou demais nesse caso, na discussão pré, né, Tino? A gente bateu conversamos muito sobre a parte técnica. E aqui foi a estratégia B que eu tinha em mente. Tentar botar um stent só no tronco, sem tocar na bifurcação. Talvez essa fosse a estratégia um pouquinho mais difícil, mais delicada, mais precisa, mas eu queria tentar ao menos aliviar o tronco para me dar inclusive mais tranquilidade de tentar abordar a artéria descendente anterior, mesmo que depois eu cobrisse novamente tudo isso com stent. Então, repare aqui, que aqui está o tronco normal, entre aspas, e eu boto só o stent, ó. A ponta mais pretinha aqui não é o stent está um pouquinho mais para dentro. Tento encaixar um stent bem preciso só nessa lesão proximal. Pode passar a próxima.
Essa aqui foi a projeção logo em seguida do resultado do stent. Repara, Nelson, te respondendo aqui, realmente o que você falou é muito importante, que é um fator complicador a mais, que é a lesão ostial de circunflexa. Mas reparem também que a origem da DA, ela não nasce daqui, ó. Isso a gente viu muito bem durante o procedimento. Ela nasce exatamente aqui como se fosse, quase entre aspas, como se fosse um ramo da circunflexa alta. É muito interessante esse caso. Tentamos várias vezes descer a corda ali, não descia. Essa lesão se comportou como uma oclusão crônica. E aí, após termos esgotados, utilizados 190 ml de contraste para essa paciente, e já ter sinais, quando encostava a corda guia aqui, o fluxo se lentificava na artéria descendente anterior, e quando tirava a corda guia, a pressão dela subia e ficava bem estável. Nós aguardamos uns 20 minutos com completa estabilidade hemodinâmica, e nesse caso nós utilizamos aquela máxima da moda, menos é mais. Então ficamos com angioplastia de tronco da coronária esquerda, deixamos essa lesão de DA, que é uma lesão a princípio crônica. Esse foi o resultado angiográfico final dessa paciente. No tratado da lesão de tronco, uma recuperação hemodinâmica bem visível na sala, e deixamos, talvez por um segundo tempo, se fosse o caso, tentar alguma coisa mais heróica. É lógico que o risco de ocluir essa descendente anterior na sala era quase que iminente. Obrigado, Estevão. Vamos ver a evolução como foi, para que a gente possa fechar a sessão. Uma paciente sai de sala com um balão intraórtico, é rapidamente retirado lá na unidade, fica em stand-by após 2 horas, troponina após procedimento 9,6, evolui com eco no dia, com uma disfunção sistólica biventricular, sendo grave de ventrículo esquerdo, uma cinesia de toda a porção septo-apical e os demais segmentos hipocinéticos, sem derrame pericárdico. Evolui com piora dos parâmetros inflamatórios e febre, disfunção grave de VE, com retração de diurese e uma FA de alta resposta. Infelizmente, não posso deixar para discussão, que a gente optou por fazer. Iniciar protocolo de sepse, trocar o antibiótico para Tazocin. O balão foi desligado e retirado, feito um Doppler de artéria e veias nos membros inferiores, que não, nada digno de nota. Iniciamos dobutamina e furosemida intravenosa. Oi? Amildarona para controle da FA, que foi mantida por 48 horas. O eco, 2 dias depois, no dia 9, evolui com uma disfunção moderada de VE, melhora da função de VD, uma hipocinesia das paredes paredes inferior e inferoseptal, sem gradiente de saída de ventrículo esquerdo. Dobutamina foi desmamada, melhorou a função no eco e recebeu alta da semi-intensiva no mesmo dia, no dia 12. Evoluiu na unidade semi-intensiva com reabilitação, otimizados medicamentos, apresenta um quadro de sonolência, foi feita a tomografia que não apresentou alterações agudas, um eletroencefalo também inocente. E o desfecho dessa paciente foi uma alta hospitalar com um eco com uma função biventricular preservada, um E' um pouco aumentado com hipocinesia inferoseptal inferior, sem dor torácica, sem dispneia, com os medicamentos descritos no quadro. Saiu com pantozol, monocordil, enalapril, furosemida, clopidogrel, eliquis, por conta da FA, bisoprolol, vastarel, amildarona, atorvastatina, bromoprida e lactulona, para não ocorrer mais fecaloma. Após a alta, milagrosamente, não apresenta disfunção de VE e o coração dela se recuperou. E essa é a nossa querida paciente, agradecendo toda a equipe do Hospital Procardíaco por estar muito bem. Obrigada, tomando seu cafezinho no bar da esquina. Obrigada. Obrigado a todos. Queria agradecer a todos os presentes. Não é da frente. Queria agradecer ao Luiz, ao Estevão, pelo trabalho espetacular que ele fez, ao Olavo, ao Roberto, e dizer que realmente a indicação de intervenção, anatomia é uma parte importante, mas tem a questão do paciente que está ali e da apresentação clínica, né? A apresentação clínica e a manifestação clínica foi de angina refratária. Então isso precipitou um tratamento em que peça. Agradecer o pessoal de São Paulo pela presença, pelos comentários, o pessoal de Fortaleza também, pela participação, e agradecer a todos. Dou por encerrada a sessão.